porque quem não está participando, depois pode aproveitar. E aí, então, fazendo os exercícios aqui, nós fizemos de movimento dos ombros para trás, para frente, circular, os movimentos de cabeça, o sim, o não, talvez. Agora, o outro movimento eu chamei de quem sabe, que é o circular. Ó, e faz até o movimento completo, e vai até lá. Então, esse movimento completo, sempre primeiro na parte da frente e agora na parte anterior, fazendo um movimento também bem redondinho. Às vezes o pessoal não sabe, fica fazendo assim, ó, tem que derrubar a cabeça e fazer o movimento circular. Por que nós não fazemos o movimento completo? Porque o ideal é que vocês possam fazer todos os dias esses exercícios, independente do curso, da exposição, para uma preparação do nosso aparelho fonador, a parte que vai ser utilizada para a nossa fala, para a nossa voz, que é o nosso instrumento também de trabalho. E se nós fazemos, né, aquele circular, que a gente faz assim muitas vezes, né, além de dar um pouquinho de tontura, para quem às vezes tem um pouco de alteração, tem labirintite e tudo mais, precisa controlar, porque vai dando uma alteraçãozinha aqui na cervical, porque força, né, o movimento força. Então, o ideal é sempre faz primeiro na frente e depois a parte de trás. Depois desses movimentos, nós aquecemos essa região, nós estamos distensionando, e aí nós podemos entrar com aquele que respira pelo nariz, aumenta a região abdominal, então é como se o ar fosse para a barriga, né? Respira, aumenta aqui a barriga, a região abdominal, eleva o ombro e solta pela boca o ar, ó, como se fosse um suspiro. Porque aí a gente distensiona aqui, relaxa aqui e solta o ar murchando a barriga. Essa respiração, que é chamada de respiração costo-diafragmática, ela é bem importante porque ela estimula a entrada de uma quantidade maior de ar nos pulmões. Porque, no geral, no dia a dia, principalmente quem respira pela boca, acaba pegando ar pela boca e entra aqui, ó, só 1/3 de ar no pulmão. Então, é pouco ar, a pessoa tem que falar mais rápido e tem que forçar um pouquinho mais as pregas vocais. Então, quando nós respiramos pelo nariz, deixa eu ver se eu consigo ficar de pé aqui, só um minutinho, só para mostrar que eu sou gordinha, então, ó, respira pelo nariz, dá para ver bem a minha barriga, ó, respirou, aumentou a barriga. Eu respiro, então toda essa região aqui, ela amplia. Então, às vezes o pessoal confunde, faz assim, né, ó, e murcha a barriga quando pega o ar, é ao contrário, respirou, aumenta a barriga. Aí, na hora que solta, se a gente fosse soltar com o som do S para ver quanto tempo que a gente tem de ar, respirou pelo nariz, conforme vai soltando o ar, aí a gente vai puxando a barriga para dentro. Quando eu quero fazer nessa parte de relaxamento, eu respiro, aumento a barriga, elevo o ombro e solto, ó. Como se fosse um suspiro, né? Então, eu faço o quê? Eu relaxo e, ao mesmo tempo, eu aumento essa capacidade de respiração. O que acontece também é que esse exercício, quando entra a parte de superestimular a entrada de oxigênio, às vezes nós sentimos um pouquinho de tontura. Por quê? Nós hiperoxigenamos o cérebro. Então, por isso que é interessante também fazer, estou só olhando aqui, parece que tem um recadinho para ver se é de alguém. Nós temos que estar, assim, alimentado. Então, não é que tem que se alimentar, terminou de comer, vai fazer o exercício, que aí não pode. Mas tem que ter comido alguma coisinha, ou de repente um chá, uma bolacha, ou se for de manhã, tomou o café da manhã, aí depois de um tempinho pode fazer o exercício. Senão a pessoa sente tontura, se estiver com o estômago vazio. Aí depois desse exercício, nós estamos fazendo a parte de aquecimento, de relaxamento, aí nós podemos fazer aquele, vamos ver se vocês lembram, a nossa sequência era de respirar e soltar com aqueles sons, que eu soltei, né, do som de S, X, também do som de F. Esse é para
fazer um estímulo no pulmão, fazendo com que ele vá ampliando cada vez mais. Porque a ideia é aumentar o tempo, no caso de vocês, aumentar o tempo de exposição, com a possibilidade de falar mais tempo, com um ritmo adequado, com entonação e inflexão adequada, sem forçar a voz. E sem falar muito rápido. Se tem pouco ar, a pessoa fala mais rápido. Se está mais tenso, mais nervoso, articula menos os sons da fala e pode prejudicar no entendimento. Então, no nosso caso, a ideia é também trabalhar nesse sentido. Então, respirou. Vamos soltar com o som do S. Vamos fazer juntos. Vamos lá. Respira. Quanto mais tempo eu consigo de expiração, sinal que eu estou com uma capacidade, a gente fala até um nome bonito, uma capacidade pneumofonoarticulatória adequada, porque tem muito ar nos pulmões e nós temos essa condição de utilizar adequadamente. Depois, vamos lembrar qual o outro exercício que nós temos. Temos aquele exercício de respirar e soltar com vibração dos lábios e depois vibração de ponta de língua. Esse é bom para distensionar a face, principalmente essa região aqui, também aquecer diretamente as pregas vocais. Então, no caso de vocês vão fazer a exposição. Antes, um pouquinho, vocês chegaram, estão conversando com as pessoas, acolhendo as pessoas, um pouquinho antes de iniciar, nós sempre fazemos, né, também uma oração, individualmente, para que Deus nos ilumine, Jesus nos ilumine para poder realmente passar a mensagem adequada. Então, antes, quando nós estamos lá fazendo essa oração individual, a ideia é fazer um aquecimento, também pensando nessa questão anatomofisiológica, de preparação e aquecimento, porque a voz, como instrumento de passagem de informação, ela vai ser fundamental, então ela tem que estar límpida, tem que estar bonita, tem que estar de acordo para poder produzir a modulação adequada de acolhimento, de seriedade. Então, nós temos que ter essa atenção também. E, para isso, nós podemos fazer essa vibração, lembrando que nós estamos lá tomando água também, hidratando, né, toda essa região de pregas vocais. Então, respirou pelo nariz, aumentou a região abdominal. Então, tem que fazer a produção dessa vibração com essa mudança de agudo e grave, né? É como se a gente estivesse produzindo o som do I e o som do U. E vai até o finalzinho, porque aí a gente também trabalha essa questão de mudança de entonação, de tonalidade. Vamos fazer juntos, ó. Respirou. É esquisito, né? Lógico, mas aqui no nosso caso, que tem esse objetivo de fazer um aquecimento, dá tudo certo. E se for fazer a vibração de ponta de língua, mesma coisa. Respirou, encheu a região abdominal. Vamos fazer mais uma vez. Vou deixar só vocês fazerem para ver. Minha língua não consegue fazer isso, não. A língua nem mexe. Você nem quer abrir a câmera, né, Adirson? Até a minha língua não consegue me mexer, não. Ela fica travada. Imagina, ó, faz assim, ó. Não mexe a língua. Pode fazer, vou dar uma dica. Se bem que acontece o seguinte, se a pessoa não consegue fazer, lógico que você não consegue fazer, porque você nunca imaginou, não, vou fazer isso, nunca está fazendo, você não tem costume de fazer isso. Eu estou fazendo isso só há 35 anos, então eu já estou treinada. Mas você pode fazer assim, você pode tanto usar o de vibração de lábios, que tem o mesmo objetivo. Mesmo assim, se você não conseguir fazer, você pode usar o gargarejo, né? Pega a água, com gargarejo você também faz o aquecimento de pregas vocais. Mas se você quiser se determinar a realmente fazer a vibração de ponta de língua, é como se você fizesse o barulho do telefone.
O TR. Aí, deu certo. Pode fazer que agora você vai, ó. É isso. É que a gente fica com vergonha, mas não fique, não. É o sonzinho do barulho do telefone, ó. Vai lá. Aí! Aproveita que vocês estão fazendo curso quase individual aqui. É verdade. Então, aí, lógico, você pode treinar e tudo, mas aí eu não estou conseguindo e tal. Você faz escondidinho, não precisa fazer na frente das pessoas aí da casa. E aí faz o de vibração de lábios ou o gargarejo. Esse aquece diretamente as pregas vocais, porque quando a pessoa fica mais nervosa, ansiosa, antes do momento de apresentação, a primeira parte que trava são os órgãos da fala. Fica tudo mais assim, parece que mais preso, e Verdade. faz com que a pessoa fique com uma voz mais trêmula, parece que está tudo travado, erra, inclusive, em alguns sons que tem grupo consonantal com R, então fica um pouco mais preocupado. Então, no nosso caso, é justamente para isso, para prevenir, aquecer e melhorar a articulação dos sons da fala. Depois, tem um outro exercício que nós vimos naquele roteirinho, que é um que eu não cheguei a dar para vocês. Eu mostrei, acho que eu fiz, mas não treinamos, que é respirar pelo nariz e depois soltar fazendo um som nasal. Acho que nós fizemos assim, só que quando você, de lado, ó, olhando, dá para ver que eu estico a face, né? Eu desencaixo os dentes, mas continuo com os lábios unidos. Então, fica assim, ó. Tem que vibrar aqui essa região, ó. Como se eu jogasse o ar para sair pelo nariz. Tem que tirar o rosto. Você fica com os lábios grudados, mas você desencaixa os dentes, subindo meio. É como se a gente ficasse com espaço. Deixa eu ver um doce bem gostoso, peraí. Aquele bombom Ferrero Rocher. É aquele espaço que fica dentro da boca, ó. Como se você colocasse aquele bombom na boca, ela fica, desencaixa os dentes e os lábios ficam unidos, ó. E solta o ar pelo nariz. E tem que ir produzindo as vogais. Esse é principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldades de fazer aquela mudança de modulação durante a fala, que está com uma voz muito monótona ou muito baixa. Então, esse ajuda nesse sentido também. Aí vai falando as vogais. Então, aí, não sei se vocês lembram, as vogais feitas de forma bem aberta e articulada da projeção vocal. As consoantes bem produzidas e bem articuladas dão inteligibilidade de fala. Então, no caso de vocês que não têm nenhum recurso de amplificação sonora, tem que abrir mais a boca, articular mais, para aumentar a intensidade sem esforço vocal. Por isso que esse exercício respirou. Aí vai abrindo, depois. O E é mais como se fosse retangular. O I é bem esticadinho. O I, o sempre depois desse som nasal. Esse ele é bem importante, mas a pessoa precisa fazer certinho, senão começa a ter a impressão que está forçando a garganta e doendo. Então, tem que ter cuidado. Depois, deixa eu ver se tem mais algum. Acho que esses são os principais. Depois, tinha os exercícios de articulação, que era de, ou, de repente, fazer a leitura do trava-língua, ou fazer o que? A pronúncia exagerada de sons. Tanto é que a pessoa pode fazer a leitura de alguma frase, ou, de repente, até do próprio texto que vai ser lido da Bíblia, pode treinar o texto já lendo com exagero.
porque automaticamente você treina e já está internalizando o conteúdo que vai ser lido, por exemplo. E pode ser feito com exagero de articulação, ou ainda, ou de repente, utilizando, deixa eu ver se eu tenho um lápis aqui, utilizando um lápis entre os dentes. Aí você vai fazer a leitura, deixa eu ver aqui. Vai fazer a leitura, faz, segurando com os dentes, mas sem apertar muito. Pode ser também com um palito de sorvete, ou ainda com uma rolha. Não aquela rolha enorme daquele vinho, sangue de boi, né? Que tem, que é um garrafão. A rolha é enorme, não. É só a rolha pequenininha ou um pedaço da rolha cortada entre os dentes. Porque a gente tem que colocar um espaço aqui para não tensionar a articulação temporomandibular. Então, pode fazer assim e faz a leitura do texto com exagero de articulação. Esse exercício também é utilizado para as pessoas que falam muito rápido. Eu sei que eu falo muito rápido, então o que nós fazemos? Nós fazemos uma leitura, um treino com obstáculo entre os dentes, porque a musculatura cansa. E aí, quando a pessoa vai falar, a musculatura está cansada, ela fala numa velocidade mais amena e fala bem articulado. Então, ela tem uma melhoria dessa questão da velocidade. Diminui e ainda melhora na articulação dos sons da fala. Então, nos ajuda bastante. Tem no nosso material, até eu encaminhei já para o grupo, tem os sons que normalmente nós usamos, que é para agilidade, precisão articulatória, que é aquele que tem no material. Nha, lhe, ré, bri, cro, dró, fru, gra, pré, ter, vri. E eu fui colocando aqui os sons que tem grupo consonantal com R, que faz mais o treino de ponta de língua. Tem com som de L, grupo consonantal com L. Tem também para estimular a boa pronúncia dos S finais e R's finais, que é aquele lá, ó, as, bes, ques, dis, fos, gos, para produzir bem, porque normalmente, quando nós estamos mais tensos, um outro aspecto que acontece é que a come já logo os S finais, né, Nenete? Os R's finais, os I's intermediários, e tem um finalzinho juntando o som do R e o som do R. Então, esse pode ser treinado com exagero de articulação ou com obstáculo entre os dentes. E depois eu coloquei no material para lembrar as palavras de ligação que nós devemos utilizar entre as partes da exposição. Então, eu falei das palavras além disso, também, adicionalmente, porque às vezes nós queremos usar sempre as mesmas palavrinhas. Então, nós podemos ir trocando, eu fiz aqui algumas sugestões. E, para concluir, para finalizar, eu coloquei também palavrinhas-chave que nós podemos utilizar e sempre modificando, mudando de acordo com a nossa exposição. Então, num dia, eu posso falar, em conclusão, como você fez da última vez, né, Linete? Ou em síntese, para finalizar, finalmente, de forma geral, em resumo, aí a pessoa que está assistindo, é como se o cérebro dela também se preparasse para absorver a mensagem final para aplicabilidade. Então, quando nós fazemos isso, nós também estamos facilitando o entendimento do outro, porque nós estamos sinalizando, o pessoal até se ajeita na cadeira, aí vai terminar, né? Não é que a pessoa não está gostando, a pessoa está gostando muito, mas está mais cansada, já está pensando como vai fazer para ir embora, como que vai ser o fechamento, o que vai fazer quando chegar em casa, porque está um pouquinho mais tarde e tem o dia seguinte de trabalho. Então, essas palavrinhas-chave nos ajudam nesse sentido também. Eu penso que o pessoal está preocupado com as apresentações, e vocês? Pode ser, ou não chegaram, que quem trabalha um pouco mais distante, né, pode ser que o trânsito tenha... Seja um pouquinho mais intensivo. É questão de trânsito e trabalho mesmo, porque o pessoal que falta chegar aí é tudo fera, não ia ter medo, não. Não ia não, né, Adirson? É mais o trânsito mesmo, ou algum imprevisto, né? É verdade. Mas normalmente o pessoal, quando não vem, eles avisam, eles colocam no grupo, né? Eles avisam, é verdade.
Quer começar a apresentar, Dirson? Ô, Linete, faz uma prévia para nós aí novamente, e aí é um treinamento, você já... Aí a gente faz, aí o Alisson pode O fazer. Alisson também, não falei nada, que está mais quietinho, mas se tiver organizado a apresentação, eu Ele acho nem chegou em casa ainda, ele quer tentar fazer pelo que caminho, hoje, nem em chegou em especial, eu casa. vou ter que terminar mais ou menos no horário. Minha mãe não está muito boazinha de saúde, então eu tenho que dar uma atenção para ela. Ó, também, Vou como poder estamos só nós, hoje. Hã? como estamos só nós três, a gente pode até terminar antes, né? É Porque verdade, se o pessoal não são, vier, a estamos, gente vai até o horário que normalmente nós ficamos e vamos aproveitando aqui, né? mas eu acho que, olha, são 8h15. Eu acho que quem não chegou não entra mais. Eu acho que não, porque fala, nossa, a aula começou 7h30, já é 8h15, né? E o pessoal não chega, não chegou ainda, né? O pessoal não consiga vir, né? É verdade. Não tem jeito, a Dirson e Alisson, sobrou para vocês. Vamos tirando para o ímpar aí, ó. Apresentou, ela vai ficar por Começa aí, último. Alisson, depois eu vou na sequência. Tá certo. É um tema livre, né? É um tema livre, pode estar tanto relacionado com a exposição que vocês já fazem durante as semanas, mas pode ser outro tema também, Alisson. E sempre naquela tranquilidade também, com essa proposta de auxiliá-los. Então, dentro da sua apresentação, aí nós vamos também contribuir com você. Tá, João. Então eu começo. Eu tô aqui dentro do carro, não vou abrir a câmera por conta disso, tá? Tá ok. Bom, então eu vim pensando um pouco, né, no caminho, e eu decidi falar sobre a fé, né, e como a fé atua no nosso dia a dia, na resolução dos problemas, e na questão de cura. E a fé, né, na definição, é uma crença, uma convicção, uma certeza de algo, né, que é imensurável, impalpável, mas que quem tem sabe como ela realmente é verdadeira, apesar de não ser algo físico. E a gente percebe como no nosso dia a dia, nos momentos principalmente mais difíceis, a gente para um pouco, raciocina, pensa sobre os problemas e tem aquela sensação de conforto, né, quando a gente está amparado pela fé. A gente se sente mais aliviado em relação a tudo e também tem um esclarecimento sobre a situação melhor. Eu acredito que quando a fé está em dia, as coisas vão melhor, né? Tudo flui com maior facilidade. E é muito importante para o nosso dia a dia a gente estar preparado para enfrentar as dificuldades, e a fé, com certeza, é o maior escudo para todas as adversidades que podem aparecer. Pronto, muito bem. Olha só, o Alisson ele veio pensando na temática que ele gostaria de abordar e foi muito bem, porque ele foi encadeando as informações. Você não fez nenhuma anotação, veio mentalmente, pensando e foi discorrendo, Isso. né, Alisson? Então, ele foi muito bem. O que vocês acharam? Excelente. Muito bem, muito bom. Muito bom Falou mesmo. do que é a fé, falou da importância da fé no nosso dia a dia, falou que não é algo palpável nem concreto, mas quem tem sabe que tem a fé. O que mais que ele falou? Ele falou também assim, que é coisa de cada um, né? E cada um poder sentir o tamanho da tua fé, né? Que é algo que eu desde pequeno, eu sempre pedi a Deus que aumentasse a minha fé, sempre orei para isso. Porque, assim, meus 18, 20 anos, eu queria ter fé, mas não sabia o que era. Qual que era esse sentimento de fé, assim? Né? Como eu faria me adquirir esse sentimento, entendeu? E graças a Deus valeu muito as minhas orações, viu? Eu tenho certeza disso. Foi aumentando, vai aumentando cada vez mais. Exatamente. É verdade. E o Alisson, nós não fizemos aqui, nós não cronometramos o tempo. Ele foi mais rápido, lógico, porque ele abordou um tema de maneira... Ele foi encadeando, né, mentalmente a sua fala. Mas ele fez, de uma certa forma, uma parte de introdução, depois da parte de um assunto central. O que poderia fazer para poder
realizar o fechamento. Poderia finalizar, de repente, com uma frase, se você lembrasse da Bíblia, relacionada com essa questão. Você poderia, para finalizar, usar uma palavra-chave para que nós pudéssemos sendo preparados para o seu fechamento. Porque aí depois nós ficamos aqui esperando. Será que ele finalizou? Nós ficamos aqui pensando. Então, aí eu falei, você ficou mais quietinho, então eu já adiantei. Falei, muito bem. E aí abordei o assunto. Então, para que as pessoas possam ter certeza que você finalizou, você pode utilizar palavras-chave de finalização que vai te ajudar muito e já estimular o outro a se ajeitar na cadeira, se for o caso. Eu sei que aqui, nesse momento, acabou não saindo, mas eu sei que lá, não sei se você já faz as exposições na casa. Sim, eu faço pequenas exposições. Então, com certeza você utiliza a finalização. Então, para facilitar, pensa sempre nisso, o começo, o conteúdo, que é aquele recheio com exemplos, com, de repente, a leitura da Bíblia, dentro do propósito que vocês têm do objetivo, e aí faz o quê? Um fechamento. O fechamento, a conclusão, sempre é um resumo do que foi falado, com vistas a promover uma reflexão ou mudança de comportamento naquele grupo que está assistindo. Aquela pontuação dos principais pontos, né, da palestra, né? Isso, olha, então hoje nós abordamos sobre essa parte tão importante da nossa vida, a fé, e faz um fechamento, de repente, com uma mensagem, uma frase de impacto, porque aí o que acontece é o seguinte, sempre no começo nós temos aquela primeira chance de causar uma boa primeira impressão, então, na fala, de acordo com a nossa postura e comportamento, e para fazer o fechamento tem a mesma, é como se fosse o mesmo tom, tem que ter um fechamento de impacto também. Por quê? Porque a pessoa está escutando, está ali olhando para um lado, cutucando o colega, comentando, olha que interessante, e ele vai escutando, o grupo vai escutando as informações, mas o que fica realmente, o que ele internaliza é quando a pessoa faz aquele resumo e o fechamento. Então, por isso que a gente tem que retomar o assunto no final. Tá certo. Ótimo. Eu vou fazer a minha. Então, vou fazer como se eu estivesse apresentando para a plateia, que eu acho que, para mim, fica mais fácil do que fazer o resumo igual o Alisson fez. E até antes de você começar, Dirson, deixa eu só comentar com o Alisson o que eu poderia também amenizar na fala dele, que normalmente aparece no nosso dia a dia. O né, que apareceu um pouquinho mais, e o agente. O agente, por conta da nossa informalidade, a gente está aqui e tal, mas, dependendo assim, de um grupo maior, talvez fosse interessante também trocar. Aí falar, no nosso caso, nós que estamos aqui, porque aí a pessoa que está assistindo, ela se sente inserida naquele evento, naquela palestra. Então, assim, verdade, às vezes o agente pode acabar meio que limitando a minha pessoa e, vamos supor, o time, a equipe, né, da casa, e excluindo a pessoa, de certa forma, né? Isso, às vezes tira aquela importância desse grupo tão importante, desse trabalho tão importante que vocês fazem. Então, essa é uma sugestão minha também para você, porque você falou tão bem, então aí ameniza o aparecimento do né e o aparecimento, troca o agente para outro, para nós, no nosso caso. E o né, lembrando que para amenizar o aparecimento do né, é só você fazer o fechamento da frase não como pergunta, mas como afirmação. Nós estamos aqui para falar de um importante conceito, a fé. Então, se você falar assim, nós estamos aqui para falar da fé, né? Aí sai o né, porque você faz uma pergunta. Mas se você fizer como afirmação, o né, ele deixa de aparecer. Então, nos ajuda bastante também. Parabéns! Ótimo. Uma salva de palmas para o Alisson! Agora o Adirson já queria começar a falar para ele se livrar dessa... Eu deixei, né, Adirson? Te interrompi, desculpa. Está muito gostoso o papo e é um grande aprendizado.
Então vamos lá, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo lá na casa, entendeu? Ok. Agora dei uma relaxada, né? Então vou iniciar. O tema que eu escolhi foi a lei do amor, correto? Muito bom. Tá. Então vou iniciar com boa noite para todos, né? Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em cada um de nós. Estaremos reunidos aqui por um breve período para estudarmos o Evangelho de Jesus e tratar de um tema muito importante, que é o amor. E vamos hoje abordar a lei do amor, porque a gente aplica essa lei em tudo que... Devemos aplicar essa lei em tudo que vamos fazer em nossa vida, na forma também de auxiliar quem vive com nós, aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos. Devemos levar essa lei de amor em em todos os ambientes que estivermos, não só aqui em nossa casa de oração, mas devemos externar esse sentimento, porque é um sentimento que vai nos unir, é o sentimento que vai nos fazer melhor a cada dia, e é o sentimento que será no futuro, que vai unir não só a nossa religião espírita, né? A gente não considera o espiritismo como religião, como uma filosofia, e isso também não importa, até porque o espiritismo respeita todas elas. Mas é que já tem estudos que falam que será uma única religião, ou seja, a religião de Deus, a religião que envolve o amor. Então é muito importante a gente ter essa consciência em nosso dia a dia, para que a gente possa se evoluir, que é nosso objetivo de estarmos aqui todos os dias, sempre. E a nossa evolução sem o amor não iremos conseguir nenhum objetivo. Devemos aplicá-lo com muita intensidade, se possível. Eu agradeço a todos pela atenção e levem para casa essa mensagem e procure praticar o amor, porque é um sentimento universal e devemos espalhar, se possível, para todos que a gente tiver a oportunidade. Meu agradecimento a todos e uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus. Muito bem, também. Olha Uma só. salva de palmas também para o Adirson, né, Alice? Sim. Muito Falou bem. bom. Eu sou meio acelerado, não tem jeito. Isso é uma coisa minha, sabe? O que Eu também vocês tenho esse mesmo acharam? A problema. Alinete? Eu achei que foi ótimo. E quando a dona Francisca o convidou na aula passada, né, para ele participar do grupo dos expositores, ele falou que ele não está preparado. Eu acho que você está sim, é só você, como você fez hoje, preparou, né, estudou o tema e chega lá. Acho que se eu fosse você, eu tentaria. Se você vê que não dá, então, tudo bem, eu tentei, não deu, vai ficar para o próximo ano, no meio do semestre, mas eu acho que deveria sim, porque eu acho que você fala bem, e como a Maria do Carmo falou, aceleramento, você vai aos poucos, né, você vai aprendendo a acalmar mais, porque mesmo a gente que faz palestra já há um tempo, a gente fica lá na frente, sempre dá aquele friozinho na barriga, porque assim, é o que eu estava comentando hoje com a Fátima, que é uma colega nossa de trabalho, eu estava comentando com ela hoje, porque às vezes, essa ansiedade que a gente fica, esse friozinho na barriga, não é pelas pessoas novas que estão na casa, não, é por aquelas pessoas que nos veem toda semana, ou na sexta, ou na segunda, nos ouvem falar, então essas pessoas, a cada palestra nossa, elas, como você falou, elas prestam atenção e elas podem pensar, ela melhorou, hoje ela não está bem, semana passada a palestra dela foi melhor. Então, a gente sempre procura estar equilibrada, né, tentando estar cada vez melhor, mas não assim no sentido de um ego ou de um orgulho, de uma vaidade, mas para que essas pessoas se sintam cada vez mais com vontade de ouvir a palestra, não só daquela pessoa, mas de todos os palestrantes da casa. É sempre a curiosidade, olha, hoje é fulano, como será que ele vai expor, né? Então, acho que esse frio, porque quem está chegando não nos conhece ainda. Agora, quem já está lá há um bom tempo, nos conhece, e eles podem não falar, mas eles analisam, eles
né, mentalmente eles podem nos criticar, ou elogiando ou não. Então, eu acho que isso, Adilson, a gente vai sentir todas as vezes que a gente faz a palestra. Não dá para escapar, é uma coisa nossa. A gente sabe que a gente é amparada pelo plano espiritual, mas tem a nossa parte, né? Que Com não adianta certeza, eu com certeza. pegar a palestra, falar, hoje eu vou falar do amor, mas eu não li nada, eu chego lá e falo, olha, o orientador que está comigo me ajuda. Não vai sair nada. É igual Porque nas os mensagens recursos que eu dou, incorporadas, né? então Que assim, aí já vai acontecer mais. eu acho que É, você deveria vamos pensar. participar, sim, acho que é uma coisa que, lógico, isso é uma coisa sua, mas eu acho que tentar é válido, Tá né? certo. Vamos Quando tentar. nós ficamos mais preocupados, é sempre relacionado com o que a Linete falou, sempre com a questão da avaliação alheia. E, no geral, com a avaliação alheia dos mais conhecidos. Porque quando você vai falar para pessoas que você não conhece, as pessoas referem que tem mais facilidade. E você realmente demonstrou um grande potencial. E o que você achou? Você achou que você organizou um pouco, pensou nesse Eu acho, tema? não, acho que eu fui um pouquinho repetitivo, assim, sabe? Mas, no geral, né, eu acho que teve a Você foi, introdução, né? você E foi abordar também, eu acho que abordei também, assim, a parte de estudos, né? Que falei sobre estudos que já existem e é real, né? Então, eu acho que é legal, sim. E sabe que Mas momento que você ficou só um pouquinho, que você ficou pensando, ai meu Deus, o que eu se era a falo hora de encerrar agora? ou não. A hora de Mais encerrar, que para eu indo para o entendi. final. Por quê? É, Porque, lógico, você pensou no tema, preparou com começo, meio e fim, mas talvez tenha faltado um pouquinho de conteúdo. Quando você falou certo. inclusive já tem pesquisas, aí você poderia falar o nome ou o Aham, do livro, título de um artigo, de repente, porque aí ia aumentar um pouquinho mais o correto, correto. conteúdo. Mas você fez uma boa introdução e também se preocupou em fazer a finalização. Tá Então, você certo. procurou fazer a finalização, falou de um assunto bem importante, e aí fez o fechamento. Então, o que talvez, para você se sentir mais seguro, o que você pode fazer? Rechear um pouquinho mais essa parte do meio com informações de outros Técnica, doutrinadores, né? artigos, as pesquisas, de estatísticas, porque isso também chama muita atenção. Dá E mais sabe o que crédito. ajuda muito? Eu vejo isso por mim. O que ajuda muito é sempre mais ou menos começar do mesmo jeito como você fez, e mais ou menos finalizar do mesmo jeito. Sempre, é lógico, mudando a questão do tema que foi abordado. Mas é como você fez, olha, então, para finalizar, quero agradecer a participação de todos, lembrando que é muito importante que possamos aplicar a lei do amor, como você fez mesmo. Então, aí você faz sempre o mesmo começo, mesmo final, só mudando o que é a questão do tema. Então, ajuda muito, porque a pessoa se sente mais confiante. E quando vai chegando ao final, a pessoa fica de novo um pouco mais receosa, aumenta de novo aquela adrenalina na corrente sanguínea, porque às vezes a pessoa fica perdida, ai meu Deus, como eu vou finalizar agora? O que ajuda são as palavrinhas-chave. Por mais assim bobinho que pareça, ajuda muito. Parece que até é algo que estimula o nosso cérebro a finalizar. Então, para Entendo. finalizar, quero agradecer a participação de todos, e aí faz o fechamento. Então, Correto. eu penso que você já está pronto para começar, viu? As exposições. O que precisa? Só treinar um pouquinho essa sequência. E aí Correto. você acha que você consegue fazer mentalmente ou, de repente, fazer um apoio escrito com Eu, palavras-chave, frases-chave? eu acho que é uma frase-chave, sim, mas mentalmente fica melhor. Você E sente mais você facilidade. mas eu acho que atrapalha um pouco, não sei se a Linete, que já faz palestras lá, essa questão de tempo, porque você, às vezes, você distribui o tempo, o conteúdo no tempo, né? Assim, às vezes você tem dificuldade para isso e acaba atrapalhando. E o pessoal é muito rigoroso nesse lá, né? Eu acho que poderia dar assim, entre 25 e 30, dava um tempinho a mais entre um e outro, que você estava. Aí Está você, de respirando, acordo está com o se conteúdo, com a tranquilizando explanação, ainda. você ia aplicar o tempo menos ou mais, não teria problema nenhum ser menor
ou nenhum outro problema também se fosse um pouquinho maior. Eu acho que isso é uma coisa para a gente discutir internamente lá. Porque fica daquele tempo travadinho lá, fica meio... Parece que fica meio instigado, a gente fica meio sufocado naquele tema. Tira ou coloca. Né, Helena? É verdade mesmo, é uma coisa que... É um sentimento que eu tenho. É um sentimento que eu tenho. Como vai ser feita uma organização? Pode falar, Alisson. E assim, tem temas também que são mais densos, que às vezes precisa de um pouco mais de tempo, né, para fazer toda essa parte de introdução. A introdução tem que ser mais elaborada, né, e a conclusão também. E outros temas já não precisa tanto disso, é mais fácil, já é um entendimento mais comum. Tem algumas passagens que são tão comuns, que a maioria das pessoas conhece, que chega a ser um pouco maçante você ficar ali falando de algo que todo mundo já sabe, né? Tem essa sensação, já ouviu falar. E isso também acaba sendo um pouco difícil, porque parece que a gente está só repetindo algo que já foi dito, que é a mesma palestra, só que com outra pessoa. Então, eu acho que realmente tem que ter essa flexibilização no tempo mesmo. Isso, mas me parece que agora vai ter uma reorganização também. Pode ser pensado essa questão de deixar de 20 a 30 minutos, porque é o tempo da pessoa também iniciar, tá um pouco mais tensa, até se acalmar, até entrar no eixo, a fala, então tem aquele tempinho no começo, ou para fazer o fechamento. E realmente acontece isso. Para temas mais densos, até para dar um exemplo, é mais difícil. Você tem que pensar algo que é mais prático para o dia a dia do grupo, então precisa ter esse contato. Agora, o que precisa fazer para conseguir, seja 20 ou 30 minutos, é treinar antes, então preparou aquele roteiro com introdução, preparação, assunto central e conclusão. Aí fez aquele conteúdo que vocês estudaram, que vocês pensaram, aí precisa treinar em voz alta, cronometrando, para ter uma ideia. Porque às vezes o pessoal fala, não, eu acho que esse tempo, acho que isso aqui que eu vou falar vai dar uns 20 minutos. Chega lá, nossa, deu 40 minutos. O pessoal está tudo olhando para a gente terminar. Então, precisa treinar com antecedência, cronometrado, para que é como se para o corpo ir internalizando e tendo essa noção do tempo. Com o tempo, quem já faz a exposição, faz palestras há muito tempo, é como se a gente tivesse um relógio interno, a gente já sabe que começou então está quase para acabar o tempo, sem olhar no relógio. Mas quem não tem tanta prática, precisa treinar com antecedência, cronometrando. E lembrando daquele percentual que eu coloquei, que dá certinho, 15% do tempo total, introdução, preparação. Introdução é fazer o acolhimento, falar o boa noite, o nome, se as pessoas não te conhecem. Depois, a preparação é falar o tema, a importância do tema e como vai ser discorrido a exposição. Depois, o assunto central, que é 75% do tempo total, aí é sobre o tema, a parte do conceito do tema, da importância do tema, já falando de doutrinadores, de artigos, autores, exemplos, estatística, aí já vai para o final, para finalizar, aí entra nos 10% do tempo total, que é repetir, por exemplo, de forma esquematizada o que foi falado antes, a importância e uma mensagem para aplicabilidade. Aí consegue fazer o fechamento. Mas, para treinar, tem que ser cronometrado. Ajuda muito, muito, muito. Verdade. Maravilha, maravilha. Muito bom. Parabéns de novo, viu, Obrigado. Alisson. Aline, muito já prática, já com experiência. Já fez a palestra dela na semana passada. Eu o que vocês acharam? Esse roteiro que eu passei para vocês, essas dicas, ajudaram um pouquinho no trabalho de vocês como expositores? Para mim, eu acho que ajudou bastante também, porque assim, eu mais ou menos já fazia, mas às vezes é como você falou, às vezes a gente estava lá quase no final, lembrava de alguma coisa do meio, aí dá uma encaixadinha, aí realmente embola um pouquinho. Mas eu acho que foi válido, principalmente porque nem a Karen, a Kátia, que colocaram muitas dúvidas, né? Eu acho que para elas deve ter sido válido mesmo. Que nem amanhã eu encerro, né? Amanhã
é nosso último dia no núcleo e eu vou encerrar com a palestra. Então, assim, então eu já preparei, já tenho meu tempo, já sei o que eu vou falar, e assim, é como o Alisson falou, que nem essa palestra, eu poderia falar alguma coisa sobre o Paulo de Tarso, porque envolve, né, poderia contar a história, mas a história dele é longa. Então, eu vou jogar alguns pontos para que as pessoas se situem naquilo que eu vou falar, né? Mas, assim, seria interessante se a gente tivesse um pouco mais de tempo e pudesse falar um pouco mais sobre ele, porque muita gente não conhece, ouve falar de Paulo, mas não conhece, então, e ele tem uma história linda. Então, assim, então esse tempo, eu acho que 10 minutos já ajudaria bastante, tivesse 10 minutos a mais. Mas, assim, então, como às vezes pessoas que vêm no núcleo, não mora próximo, tem que pegar condução, então se pensa em tudo isso, né? Mas acho que agora, como a dona Francisca falou que na reunião ela vai fazer umas mudanças, pode ser que a gente também possa sugerir, né, que ela adiante, por exemplo, que nem tem a leitura, que a leitura é às 8 horas. Ela poderia fazer a leitura 10 para as 8, 5 para as 8, Verdade, né? verdade. Daquele tempo, aí o pessoal vai se conectando, faz a prece às 8 horas, 8h05 a gente começa a palestra, 8h30, 8h35 a gente está acabando. É Porque verdade. normalmente 15 para as 9 a gente entra para a sala de paz, que aí tem a vibração, né? Então, normalmente a gente já entra, que nem a gente que é palestrante, os trabalhadores, quando termina as palestras, a exposição, a gente vai para a sala de passe, mas na realidade aí a gente espera a vibração, a gente começa a trabalhar umas 15 para as 9, né, Adilson? Isso mesmo, isso mesmo. Né? Então, acho que daria, se ela tirar esses 5 minutos, porque assim, 8 horas vai fazer a leitura, leva de 3 a 4 minutos, aí a prece, aí já foram 10 minutos. Então, são Verdade. 10 minutos que o expositor, ele pode estar trabalhando, porque como ela vai aceitar a sua sugestão de a mesma pessoa que faz a exposição, fazer a prece. Isso já facilita até para a gente se acalmar mais, porque você vai se concentrar na prece e depois você já entra Já na entra parte lá que você tem que falar. Então, harmonizado já. você tem de 8h05, porque a prece, ela não pode ser muito longa também, porque senão o pessoal também dispersa, né? Então, Verdade. 3 minutos, 4 minutos, até 3 minutos, aí você já entra, 8h30, 8h35, se a gente atrasar, 8h35 a gente está encerrando a palestra. Então, 35 minutos é tempo suficiente, assim, dá até para você contar a historinha, isso como você falou, se você programar, colocar na introdução, na parte no conceito, né, na finalização, dá para fazer uma palestra muito boa. Perfeito. Vamos ver com o que ela vai conversar com a gente, né, nessa reunião, que ela vai determinar, e aí a gente segue. Vai seguindo e vai ajustando. Eu fiquei sim, muito feliz de poder ter essa oportunidade de estar com vocês, de contribuir um pouquinho, e a ideia sempre é falar mais, passar mais dicas, mais exercícios, mais estratégias, mas aí ao longo do nosso curso, eu fui pensando que o que era mais importante, então eu fui fazendo, até como a própria a dona Francisca solicitou, vai sendo mais objetivo e vai finalizando, falando, dando as técnicas, que é o que nós precisamos, a parte da organização da exposição e os aspectos comunicacionais que embalam. Então, eu acredito que, no final das contas, a gente acabou concentrando nessa questão, que é o que me parece o mais importante. Tem muitas outras coisas que nós poderíamos falar, mas eu acredito que, concentrando nesses temas, é algo que fica de mais fácil aplicabilidade. Então, eu fiquei muito feliz com essa oportunidade. Nós não conseguimos nos vermos pessoalmente, mas há muitos anos atrás eu tinha já me colocado à disposição de desenvolver esse trabalho com vocês, mas na época presencial. Mas, no final das contas, fizemos dessa forma, e eu acredito que nós tivemos aí um resultado bem positivo, né? Temos aí os registros das aulas, dos exercícios, o material didático, também coloquei à disposição para vocês, depois peço para vocês passarem no WhatsApp, no grupo, os e-mails
dos que participaram do nosso curso, porque aí eu vou dar acesso a uma plataforma, que é uma plataforma com uma série de materiais, artigos, vídeos, videoaulas, exercícios, que vocês podem ter acesso e ir acessando conforme vocês têm interesse, de forma gratuita, né, de acordo com aqui, de acordo com o curso, e aí vocês vão implementando, né, treinando um pouquinho mais, de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com o desenvolvimento de cada um. Então, eu acredito que vai ajudar bastante também. E Muito bom. colocar aqui sempre à disposição de vocês, se tiver alguma dúvida, a Dirson, o Alisson, a Linete já é professora, né, dessa parte, então, mas também se tiver alguma dúvida, estou à disposição, e seguimos em frente, sempre com essa mensagem, com esse amor no coração, né, Adirson, de sempre querer contribuir com as pessoas, ajudar, acolher da melhor forma possível. Então, vocês estão de parabéns com esse propósito que vocês têm, com essa missão que vocês têm, de realmente passar essa mensagem, para que as pessoas possam... Na verdade, o nosso intuito é esse, né? Também, não é? De aprender juntos. E aprender junto. Nossa... Aí, inclusive, isso é bem importante, porque, no meu caso, mesmo que já há tantos anos desenvolvendo esse trabalho e tudo, mas é interessante lembrar que a gente sempre aprende. Muitas vezes a gente aprende mais do que ensina nos cursos, né, Linete? Quando a gente está dando aula, de repente você vê uma apresentação, conversa, discute sobre um tema, aí você pensa um pouquinho mais, fala, é verdade, olha que interessante essa dica, olha que interessante essa abordagem. Então, no final das contas, quem ganha mais somos nós. Estamos aqui para fazer a parte de facilitação do ensino, aprendizagem. Então, nós ganhamos mais, aprendemos mais do que ensinamos, e isso é sempre muito gratificante. Então, eu agradeço muito vocês por essa oportunidade de estar aprendendo com vocês também. Nós que agradecemos, né? De minha parte, o Alisson, muito feliz do meu filho, o Alisson, aqui comigo, empenhado nesse objetivo. Para mim é motivo de muita satisfação mesmo. Não vou falar orgulho, que eu não gosto dessa palavra, orgulho, né? Às vezes, depende do jeito que aplica ela, mas é motivo de muita satisfação, porque eu sou apaixonado por Jesus, então, todo passo que leva a ele, para mim, é muito bom, entendeu? Olha aí que beleza. É isso mesmo, né? Então, a gente tem que sempre ir em frente. Então, eu quero desejar a vocês um Feliz Natal, um Natal abençoado, uma boa entrada de ano, e que nós possamos continuar neste propósito com bastante saúde e determinação. Eu vou deixar assim essa mensagem, até porque depois vou passar aqui nosso vídeo, essa nossa aula aqui no grupo, e infelizmente nós não conseguimos falar com os outros colegas, os outros alunos, mas eu também estou aqui à disposição depois de cada um deles. Então, eu deixo aqui minha mensagem de gratidão, de felicitações por cada um de vocês. Obrigada por essa oportunidade. E a gente agradece, e eu sei que você não mora em São Paulo, né? Mas quando você estiver em São Paulo, ou numa segunda, ou na sexta-feira, vai visitar a nossa casa. Acho que você vai gostar bastante de conhecer o Caminho do Mestre. É uma casa pequena, mas é acolhedora, e assim, a gente vai ficar muito feliz em te receber lá. Obrigada. É um convite que eu vou aceitar, sim. E quando estiver em São Paulo, vou me organizar para ir, porque aí, além de escutar as mensagens, eu vou fazer o quê? Eu vou assistir vocês fazendo as exposições na prática. Aí quem for fazer a palestra vai tremer na base. Então, sai, a professora Carrasco veio hoje. Aí a pressão é grande. A professora veio hoje. Aí tem que colocar a Linete. Já avisa antes, antecipado, né, para colocar a Linete. Não, a gente coloca as meninas lá. A Kátia, a Karen, aí põe lá. A Evelise, todo mundo que faltou hoje, na verdade, vai lá. Por isso que eu ainda acho que eu vou dar um tempinho para mim fazer a palestra, que o nosso grupo de palestrantes lá é muito bom. Tem a menina a Fátima, que a palestra dela é muito boa, né? Ela não fez o curso com nós, mas a Evelise, a Kátia surpreendeu grandemente.
Então, tem uma jovem promessa aí chegando, muito bom. Acho que Mas você já no está caminho quase certo. lá, viu, Eu Adilson? não Mas sei acho se que vai tá com chegar a esse hora. minuto. Acho que a Eu não questão sei se mais é o tempo para me organizar, preparar antes. A gente está no comércio, trabalha com comércio, o horário é muito Fica mais apertado. difícil, mais corrido, É, né? exato, e a gente só tem um domingo para folgar, assim, É. e na casa a gente tem... Você tem aquela responsabilidade de fazer o É. melhor. Nós temos isso mesmo, aquela preocupação de fazer bem. Então, a gente fica... Todos nós ficamos preocupados com essa questão de deixar tudo bonitinho, tudo organizado. Então, também é louvável essa sua preocupação, mas vá se organizando, vá se preparando aos pouquinhos, que você já está meio caminho andado. Tá certo. Mas a Você gente está bem pode... servido lá, a gente está bem servido e com certeza no futuro vou ter esse tempo. Eu tenho projetos no futuro, assim, de quando eu aposentar, dar uma paradinha, de fazer um trabalho social também, assim, maior, de tirar um dia por semana em hospitais, acompanhar, essa coisa minha, sabe? Quero Sim, ter que tempo para bonito. isso também, aí vai ter mais tempo para tudo. Com Tudo que é da parte espiritual, que ele eleva o meu espírito, eu quero, Você dentro da está possibilidade, determinado a aplicar, é isso se mesmo. Deus Eu quiser, também se sou Deus quiser. assim, sempre com alguns trabalhos que faço, sempre com esse propósito de poder contribuir também. Então, tá tudo certinho, vai agilizando então essa parte. Vai ser uma boa. Então. Então, gente, Maria do Carmo, retribuo também para você um Feliz Natal, um feliz ano, que 2025 traga para nós, além, né, de muita paz, que nosso mundo está precisando dessa paz, né, e traga paz para todos nós, os nossos corações, e que é uma coisa muito importante, né, essa fé que a gente tem, e que a gente tem, assim, também muita saúde, né, para essa energia que o cosmos está mandando, o universo manda para a gente, que está bem pesado, a gente sente isso, verdade. e que Jesus nos proteja e os nossos caminhos sejam iluminados, né, por todos os bons espíritos. É verdade, assim. Boas energias. Que assim seja, Linete. Tá certo. Deixo para os amigos que não pôde participar, não conseguiu Isso, entrar no grupo hoje. Um abraço, Um feliz beijo. Natal e muita paz, né? Acho que a parte deles a gente vai se ver ainda lá na casa, né? Nós vamos ver. Então, vocês deem um abraço apertado em cada um deles e fala que vamos continuando aqui nos comunicando e que passem os e-mails para que vocês possam ter acesso lá à plataforma também, tá bom? Combinado. Uma ótima noite, fiquem todos com Deus, tá? Vocês também. Um abraço. E um bom descanso para vocês. Boa noite. Vocês também. Boa noite. Tchau, tchau. Abração para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado.